Então, você sabe que essa pergunta é uma pergunta recorrente, né? Tanto para mim quanto meu esposo. Como é que vocês lidam com 3 crianças, né? Nós temos 3 meninos. E se eles brigam muito, como é que é a educação deles, né? Porque nós recebemos bastante elogios e me deixa bastante orgulhosa em saber que eles são crianças educadas, que eles são crianças ditas como crianças obedientes. E educar não é intuitivo, a gente aprende como educar filhos, né? A gente não nasce pais, a gente se torna pais e se desenvolve assim como eles se desenvolvem. Então, educar não é algo que é nato nosso. A gente vai trazendo uma carga né, do que a gente aprendeu com os nossos pais, o que a gente acha que deu errado e o que não deu. Muitas vezes a gente repete os mesmos erros porque é a forma que a gente aprendeu a lidar com eles. E aí a gente vai nos moldando e desenvolvendo uma forma de criar esses filhos e de educá-los, né? E criar filhos obedientes, muitas vezes eu tenho até algumas ressalvas em dizer isso, porque parece que eu tô criando filhos adestrados, né? Aqueles filhos que não conseguem pensar a ordem que eles recebem. E você sabe que a própria palavra obediência, ela vem da audição, do você se voltar para. Então ela não tem nada a ver com uma submissão cega. Ser alguém obediente é você se voltar para sua liderança. E para isso, eu preciso ter uma voz audível para o meu filho. Eu preciso falar com ele numa linguagem que ele dê conta de ouvir, de entender e de executar. Então, a gente tem uma ideia de que se eu crio filhos obedientes, ele vai ser essa pessoa que recebe ordens e em qualquer ordem ela é submissa a essa ordem. Então ela recebe um comando e ela executa esse comando como soldados, como escravos. E essa não é a ideia da obediência. A ideia de filhos educados são filhos pensantes. Eles vão conseguir reconhecer o que é uma ordem coerente. E isso depende de um foco em quem está dando essa ordem. O foco de como ter filhos obedientes, de filhos educados, não é no filho, não é na criança. O foco é nos pais. São os pais que precisam exercer uma autoridade coerente, construtiva, uma autoridade que demanda um bem-estar da criança. Então a criança obedece essa regra e essa ordem porque ele é bom, né? Porque ela percebe, ela sabe que essas regras são para o seu bem-estar. Ela não é uma regra, uma obediência pela obediência em si, por aquele líder autoritário. E a gente tem, eu percebo que na nossa sociedade a gente tem um preconceito bem grande com relação a isso, porque a gente vem de uma liderança autoritária, onde o pai manda, você obedece cegamente. E essa não é uma liderança que traz um bom resultado, porque o bom líder é aquele que faz a sua equipe raciocinar, faz a sua equipe caminhar por um caminho de bem-estar geral. E quando ele está longe desse líder, ele consegue exercer também essa mesma força, ele consegue decidir, e é isso que a gente quer com os nossos filhos, né? A gente não quer podar a liberdade, ao contrário. A gente quer que eles fiquem mais livres, que eles se tornem, que eles consigam tomar decisões com mais sabedoria, que eles pensem antes de agir, que eles tomem decisões com propriedade, que eles consigam responder às consequências dos próprios atos, pensar sobre isso antes.
Mas para isso, a gente precisa antes trabalhar essa liderança, essa autoridade em nós. Eu vejo pais que chegam para mim nas orientações parentais de que lidam com o filho como se ele tivesse condições de tomar as próprias decisões. Eu digo para ele, olha, você não pode ficar o tempo inteiro no celular. Mas ele não me obedece. Mas eu ensinei como ele pode, o que ele precisa para isso, o que eu vou dar em troca desse celular. Eu promovo um ambiente para ele rico em atividades, ou eu só espero que, com a informação de que não ficar no celular todo o tempo é importante, ele tome a própria decisão de, eu vou sair do celular agora porque eu já estou há 2 horas nesse telefone. Ele não tem essa condição, sabe? A gente busca nos nossos filhos e a gente tem colocado para eles uma necessidade de responder a uma regra e a um comportamento que eles não alcançaram o desenvolvimento para isso, né? É como se a gente pegasse um bebê que acabou de nascer e falasse assim para ele, anda, porque andar é importante. Então, você vai firmar as perninhas, firmar o pescoço, firma o tronco e promove a marcha. E ele não vai fazer. Ele não vai fazer porque ele não tem condições para isso. Então, eu preciso entender quem é minha criança, qual a forma de desenvolvimento que ela está neste momento e promover a ela condições de executar. Então, se eu penso no desenvolvimento de uma criança, eu posso cobrar dela, eu posso colocar uma regra e um ensinamento condizente com o desenvolvimento dele. Eu não posso cobrar dele algo que ele não tem capacidade, no sentido de capacitação do desenvolvimento para me responder a isso. Então, a criança, ela está aprendendo muita coisa. E eu preciso entender que fase desse desenvolvimento ela está, que janela do desenvolvimento que ela está, para que eu cobre dela e eu ensine ela com coisas que elas têm condições de executar. Então, a gente precisa entender que essa obediência, ela não é uma obediência cega. Então, eu não estou numa posição de hierarquia superior ao meu filho, então eu detenho o poder de mandar e ele obedecer. Porque aí eu crio escravos, eu crio crianças que não têm condições de resolver conflitos e situações sozinhos. Eu estou numa posição, sim, hierarquicamente superior ao meu filho, porque eu detenho um conhecimento maior. E eu quero passar esse conhecimento na medida em que ela tem condições de ouvir esse conhecimento. Então, ela recorre a mim com uma orientação. Então, esse detentor desse conhecimento, que vai repassar essas informações, ele precisa ter sabedoria no passar essas informações. Eu não posso sair ditando regras e esperando que o meu filho entenda tudo que eu digo, porque o meu pensamento é um pensamento adulto. Então, eu preciso voltar lá, entender qual que é a fase de desenvolvimento que ele está, o que ele pode me dar, em que momento ele está de aprendizado, o que neste momento eu preciso ensinar e o que neste momento eu preciso cobrar. E aí envolve também uma questão de um relacionamento de confiança, porque ele confia que eu vou ensinar coisas para o seu bem-estar. E eu confio que ele tem condições de aprender aquela situação naquele momento. Porque se eu já entro no diálogo, eu já entro no relacionamento com a ideia de que o meu filho é desobediente, ele é teimoso, ele não entende essas coisas, eu já entro também com a ideia de que ele não é capaz. E ele vai responder a essa ausência de capacidade. Então,
é um relacionamento íntimo de confiança, de um líder que confia em quem está aprendendo com ele, né? E isso é muito, muito belo, porque é um relacionamento, né? E aí a gente entende também uma questão de que eu preciso discernir o que é responsabilidade de cada um nesse relacionamento, porque relacionamento é uma via de mão dupla, né? Eu não me relaciono sozinha. Então eu não sou aquela pessoa, aquele líder que vai ditar regras. Eu vou lá eu começo a falar sem parar regras que eu preciso que alguém execute. Não é nessa ideia. Então, assim, eu preciso falar, mas eu preciso ouvir. Porque é um relacionamento, é uma via de mão dupla, né? Um relacionamento depende de duas pessoas. Então, eu preciso falar, eu preciso saber se essa pessoa ouviu o que eu disse, que ela tem condições de entender o que eu disse. Mas eu preciso ouvir também, porque eu quero que meus filhos também saibam argumentar. E quando eu escuto, quer dizer que eu estou passível de mudança. Eu também posso levar em consideração o aprendizado que eu tive com ele, né? Porque meu filho não é uma folha em branco, ele também me traz conhecimento, né? Eu não sou detentor dessa sabedoria plena, né? Eu sei mais coisas e eu tô ali para protegê-lo, para amá-lo, para ensiná-lo, para conduzi-lo num caminho que eu acho que tem uma condição maior de bem-estar. E ele confia nisso. E ele tá ali para trazer a criatividade, a curiosidade, os desenvolvimentos que ele possui no tempo dele, né? E eu tô ali também para ouvir os seus gostos, os seus desejos, e isso cria um relacionamento íntimo. Então, se a educação ela é feita da forma correta, o seu filho, ele não vai precisar de você o tempo inteiro ditando o que ele tem que fazer. Porque é justamente isso que a educação de forma correta, passada de forma sábia, vai trazer. Ele vai trazer empoderamento. E a criança, mesmo longe dos pais, ele vai ter condições, porque ele internaliza essa regra e ele vai ter condições de aplicar esse aprendizado em outras circunstâncias. Então, a gente cria filhos críticos, a gente cria filhos livres, a gente cria filhos com condições de tomar as próprias decisões. Essa compreensão de que essa regra é algo bom faz com que eu a aplique em outras circunstâncias, mesmo longe da minha liderança. Muitas vezes a gente escuta, né, aquela coisa assim, né, quem fica o dia inteiro com a criança, normalmente a mãe, e aí a gente tem aquela assim, quando o seu pai chegar, você vai ver só, porque o pai detém a figura de autoridade. E aí eu coloco nele, e não em mim, a possibilidade de resolver aquele conflito e aquela disputa de poder que tá rolando. E isso é extremamente maléfico, porque primeiro que quando o pai chega, ele já vem carregado de um medo, né? Então eu tenho aquela postura de um líder em que eu temo, que eu tenho medo dele. E essa liderança, que é baseada no medo, ela é uma liderança extremamente frágil, porque ela só funciona quando o líder está presente. Então o pai está ali e as coisas funcionam. Aquela frase, né? Quando o pai está em casa, ele é uma seda. Mas ele saiu de casa, nossa, virou um gremlinzinho, né? Porque aí qualquer gotinha de água vira um terror. Mas por quê? Porque a regra, ela tá ligada ao medo daquela autoridade. E quando eu tenho uma criança que ela entende que a regra vem através de alguém que a ama e quer o seu bem-estar, a regra faz sentido, a regra tem que ser coerente. Ela não é uma regra pela regra. Não é uma regra de você faz isso porque eu tô mandando. Você faz isso porque isso faz sentido.
porque isso te traz um bem-estar, porque isso é benéfico. Eu não faço as coisas porque eu quero, porque é gostoso, ou porque ele tem que ser feito. Eu faço as coisas porque faz sentido, né? Então, por que que eu tenho uma alimentação saudável? Por que que eu acordo no horário correto? Por que que eu vou trabalhar todos os meus dias? Por que que eu vou à escola? Por que que eu me comporto? Porque eu sou educada com as pessoas? Porque eu digo por favor e obrigado? Eu tenho um motivo para isso, né? Eu preciso me relacionar bem com as pessoas, eu preciso cumprir meus compromissos, eu preciso de uma vida saudável. Então, quando eu obedeço algumas regras, é porque elas fazem sentido, elas são coerentes. Eu não obedeço as regras porque o chefe mandou, né? Então, é sair dessa ideia de que a obediência, ela é porque eu tenho uma chefia e alguém que é submisso a essa chefia. Não. A obediência é captar a ideia de que eu tenho regras. Essas regras muitas vezes são sociais, às vezes são umas regras biológicas, às vezes são regras físicas, eu me frustro, eu tenho limites, mas porque tudo isso me leva a uma qualidade de vida. E eu preciso aprender a lidar com isso. Não dá para fazer tudo o que eu gostaria de fazer, porque se eu fizer só pelo meu desejo, eu não tenho qualidade de vida. Então, só pelo meu desejo, eu só como coisas que não me traz uma saúde. Então, eu preciso comer corretamente. Ah, mas eu nunca posso comer outra coisa? Eu posso. Então, eu tenho alguns limites, algumas exceções, flexibilidade, mas isso eu aprendo, né? Exercer essas regras é aprendizado. A criança não sai sozinha. E isso é uma coisa interessante, porque muitos pais também vão para o outro lado, né? De uma liderança liberal, né? Então, eu sou um líder liberal. E aí, eu quero que a criança aprenda desse. Então, assim, eu deixo para a criança aberto um mundo de decisões que ela não tem condições de executar. Uma criança de 2 anos, ela não tem condições de executar todas essas decisões que eu deixo aberto. Então, isso gera uma criança ansiosa. É uma criança que rói as unhas, é uma criança que é impaciente, é uma criança que não consegue vivenciar o ócio. Então, assim, eu preciso trazer para ela condições de escolhas dentro do desenvolvimento dela. E outras coisas, quem decide por ela sou eu, porque eu sou a pessoa que vai trazer essa segurança. E trazer essa segurança, decidir por ela, também dá uma paz e alivia a angústia. Porque eu sei que a minha mãe ou meu pai, aquela pessoa que exerce uma autoridade, ela sabe como resolver isso e ela resolve esse meu conflito, essa minha dificuldade. E isso gera uma tranquilidade imensa, porque eu pequenininho do jeito que eu sou, eu sei que tem alguém maior que eu que dá conta. Então a gente precisa entender que as regras e exercer essa regra também é extremamente benéfico para a saúde mental dessa criança. Porque senão eu já é uma criança extremamente ansiosa, que não sabe para onde vai. E aí ela vai pelo impulso a suprir o desejo, pelo impulso, né? E ela não tem ainda condições de razão, de enxergar o que é coerente. Porque isso eu ensino para ela. A gente esquece das coisas, mas às vezes a gente pensa assim, né? Tipo, meu filho manda ele escovar os dentes e ele não vai. Você ensinou o seu filho a escovar os dentes? Você foi lá junto com ele, escovou o dentinho dele no começo. Depois você pede pra ele fazer, você escova os dentes junto com ele, você cria um momento de intimidade. Aí você mostra pra ele a sensação do que é a escova, ele mesmo fazendo esse movimento. Escova os dentes na frente do espelho. E aí ele entende, ele vai internalizando essa regra. E essa questão da internalização é muito interessante, né? Hoje mesmo, o Levi, meu mais novo, veio aqui e falou assim, né? Que tinha acabado de acordar e, mãe, o que você tá fazendo? E a gente bateu um papo, como é que foi sua noite, você dormiu bem?
E aí eu falei assim pra ele, você quer que eu vá lá junto com você pra você tomar seu café da manhã? Ou você já tomou café da manhã? Aí ele falou assim, não tomei o café da manhã e não escovei os dentes. Porque ele sabe que a regra é, quando você acorda, você toma café da manhã e você escova os dentes. Então, ele já internalizou isso, ele já traz essa ideia. E ele vai escovar os dentes? Você pergunta pra ele, por que você vai escovar os dentes? Porque precisa. Porque a gente escova os dentes toda manhã. Não é porque eu escovo os dentes porque a minha mãe manda. E às vezes eu vejo que os pais estão nessa luta de poder com os filhos. A gente não tá aqui para dizer quem manda especificamente, porque a gente está aqui para ensinar que existem algumas coisas, alguns afazeres, algumas necessidades que são importantes serem realizadas. Então, a casa é organizada. Por quê? Porque viver num ambiente organizado me traz bem-estar, é muito melhor, eu consigo conviver, eu consigo circular no lar, por isso que eu organizo a casa. Não é porque minha mãe manda, é porque é necessário. Ah, mas no começo é eu que mando? É a mãe que manda? Sim, no começo a gente precisa ensinar até que essa regra fique internalizada. Então, aí eu vou precisar repetir? Sim, eu vou precisar repetir quantas vezes forem necessário. Eu vou precisar ir lá e fazer junto. Então, eu preciso ter um relacionamento com essa criança? Sim, eu vou precisar ter um relacionamento com essa criança. Eu preciso me dedicar a isso. Então, é muito diferente eu chegar e falar assim pro meu filho, filho, vamos organizar o quarto? Do que, filho, organiza o seu quarto. Se você não organizar o seu quarto, vai ter isso de consequências. Então, filho, vamos organizar o seu quarto e depois você me ajuda a eu organizar o meu quarto? Cara, vai ser uma outra experiência, é um outro processo, é um relacionamento que se cria e que você proporciona o ensinamento da função dessa regra. Então, ter filhos obedientes é investimento de futuro, é investimento de crianças que vão conseguir, na sua vida adulta, tomar decisões, não ser ansiosas, ter sabedoria, responder, né, de uma forma clara e educada aos seus próprios líderes, às suas chefias. E quem sabe ser líderes. E ser líderes diante de um exemplo, de um bom exemplo. Não líderes autoritários, né, que vão criar um exército de soldadinhos. Não é essa a ideia? São líderes que vão entender, que vão dar ouvidos às pessoas que estão ali para aprender com ele. É uma liderança que vai conseguir ter um pensamento crítico, autocrítico, e ele tem um ganho muito maior social. Então, e obediência é um princípio bíblico também, né? Algumas pessoas, né, questionam o cunho religioso disso, né? E existe na Bíblia uma questão bem forte de obediência, e eu percebo assim, na minha interpretação, que muitas vezes é um significado distorcido, sabe? Que as pessoas dão. Porque assim, no mesmo capítulo, no mesmo livro de Efésios 6, que fala sobre honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, para que tudo lhe corra bem, ele também fala, pais, não irritem seus filhos, não provoquem a ira dos seus filhos, criem eles segundo os ensinamentos de Deus. E às vezes a gente só foca na criança, né? Então, meu filho não é obediente. Uma criança não obediente diz muito mais sobre os pais do que sobre ele mesmo. Então, na grande maioria das vezes, uma criança não obediente tem pais que não sabem exercer uma autoridade coerente e sábia. Porque quando você exerce uma autoridade coerente e sábia, você provoca, a obediência é uma consequência. Então, a autoridade, o foco dessa autoridade não é a obediência. Eu não mando porque eu quero ser obedecida. O foco dessa autoridade é ensinamento. E aí a obediência, ela vem como uma consequência dessa regra. E aí facilita muito mais o meu trabalho, claro, porque se o meu filho não fica nesse jogo de poder comigo o tempo inteiro,
Nossa, pra mim é muito mais fácil me relacionar com esse filho, é muito mais fácil transparecer amor pra ele, né? E receber amor de volta também. Então é um outro cenário que eu alcanço do que a obediência cega e autoritária. Então eu preciso, como pais e mães, não provocar a ira do meu filho. E como que eu faço isso? Eu não tô ali para desafiá-lo. E o meu filho também não tá ali para me desafiar. A gente tá ali para nos relacionar. Então, eu preciso ter sabedoria de quando eu vou buscar um comprometimento desse filho, quando que eu vou buscar uma obediência dele. Vou dar um exemplo bem simples. As crianças estão ali brincando meus filhos vão fazer cabana. Então, naquele furdúncio da sala de estar, com cobertas, lençóis, travesseiros, ursos de pelúcia, brinquedos e montando toda uma cabana e tudo mais, e deu a hora de tomar banho. Se eu chegar ali naquele momento, no auge da brincadeira, e falar, vamos tomar banho agora. Eu quero que você tome banho e tá na hora de tomar banho, tome banho agora. Eu vou entrar no embate. Porque eles estão no auge da brincadeira, tá tudo muito lindo, muito legal, e eles vão ter que abrir mão daquele impulso de diversão, de prazer. Agora, se eu chego para eles e falo assim, meninos, está dando a hora para ir tomar banho, então brinquem mais, vocês vão ter mais 15 minutos de brincadeira para vocês se divertirem e tudo mais. Vocês vão tomar banho, depois vocês podem retornar para a brincadeira. Combinado assim? É diferente. A resposta é outra, o comprometimento é outro, o engajamento da minha regra é outra. Porque eu levo em consideração, eu escuto o que eu tô enxergando ali, sabe? É bem viu que tá o seu cenário. Então, tipo assim, eu entendi o momento que eles estão vivenciando e eu respeito esse momento. E eu trago para eles essa necessidade de que eu preciso cumprir a regra do banho, mas eu estou dando voz a eles. E às vezes eu vou receber argumentação, mas mãe, deixa mais 5 minutos. Mas mãe, tá tão legal, a gente não pode esperar a janta e depois a gente toma banho, e às vezes eu posso ceder. Se isso vai trazer um benefício e não um malefício, se essa regra ela pode vir a trazer essa conversa. Olha que interessante, ele está trazendo um argumento. Eu posso ceder, porque a regra ali, ela não precisa ser autoritária. Ela precisa ter ensinamento. Ela precisa ser construtiva, ela precisa ser um bem-estar comunitário, ela precisa, ela tá além, ela tem uma função, ela não é vazia. É isso que a gente precisa entender a diferença. As regras, numa criança, ela não pode ser vazia, ela precisa ter uma função. E aí ela gera uma obediência. E aí a consequência é a obediência, porque não é a função, não é a obediência. A função é outra. A consequência é essa obediência. Então, para fechar, a gente precisa entender que educar não é adestrar. É confiar que o seu filho tem condições e capacidade de se desenvolver dia a dia no seu físico, no seu intelecto e internalizar as regras e transfer essas regras para outros ambientes de forma a tomar decisões sábias para o seu bem-estar e sua qualidade de vida. Isso é educar. Isso é ser pais e mães coerentes. Isso é gerar filhos obedientes.